Olá, queridos irmãos e irmãs, bom estarmos reunidos aqui juntos novamente para adorarmos ao Senhor nesse momento tão especial. Sabemos que prestar culto faz parte da nossa vida, adoramos ao Senhor com alegria, expressando o nosso amor e o nosso sentimento, reconhecendo tudo que Ele é em nossa vida. Quero te convidar a fazer parte desse momento com o seu coração, com o seu engajamento, para que possamos juntos, no Espírito, expressar toda a nossa adoração ao Senhor. Nós vamos ter esse ambiente de louvor, de adoração, que você coloque a sua intensidade no sentido de expressão, de reconhecimento diante da presença dEle. Quando nós cantamos ao Senhor, quando adoramos a Ele, o ambiente do Espírito envolve a nossa vida, que você seja preenchido pela ação do Espírito de Deus nesse momento. Se você puder compartilhar, se tiver familiares na qual você possa ligar rapidamente e falar, olha, acesso o culto já vai começar, por favor faça isso para que ele também participe e receba e seja tocado pelo poder de Deus. Vamos adorar a Deus com alegria.
adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, não há outro lugar melhor que tua casa, Glória a Deus, queridos, como é bom podermos adorar a Deus. Reconhecemos quem Ele é em nós, o nosso Senhor. Ele é um Deus santo, justo, verdadeiro. E na presença dEle podemos reconhecê-lo e adorá-lo. Como é bom podermos ter esse ambiente de adoração. E ainda estendendo esse ambiente de adoração, queremos adorar ao Senhor nesse momento com os nossos dízimos, com a nossa oferta. Fazemos isso porque reconhecemos que Ele é tudo em nós. Sabemos que Ele nos deu todas as coisas. Na verdade, Ele nos deu o seu melhor, Ele nos deu Jesus. E sabemos que tudo que nós temos, a Bíblia diz que o homem não pode ter nada se no alto não for nos dado. Então sabemos que tudo aquilo que recebemos de Deus, seja na vida natural,
também é Deus que nos dá os nossos recursos e através disso nós dizimamos e ofertamos, porque entendemos da bênção do dizimar, a bênção que é ofertar. Quando nós dizimamos, nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus, nós estamos declarando com o nosso dízimo que nós confiamos no Senhor e acontece um efeito sobrenatural também nos recursos. Os nossos dízimos são santificados, santifica os nossos recursos. Também quando ofertamos, também estamos declarando: Senhor, nós queremos reconhecer, te honrar. A oferta tem a ver com a honra. Reconhecemos que é Ele que é tudo o que nós precisamos e honramos com nossas palavras, honramos com o nosso culto e honramos com as nossas ofertas. E quando nós honramos o Senhor, quando ofertamos a Ele, nós podemos ver a ação do amor dEle, da graça dEle e podemos experimentar daquilo que Ele é, porque quando nós damos a Ele, com a sua graça, infinita bondade, Ele não é obrigado, mas Ele mostra a grandeza dEle, também nos abençoando em muitos recursos. A própria palavra diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada, sacudida, transbordante. Ele está falando de recursos naturais. Então nós ofertamos não com o objetivo de ter algo em troca, mas porque reconhecemos que tudo vem da mão dEle. E nesse momento quero te convidar a você entregar a sua oferta, entregar seu dízimo. Você deve ver as contas aí na sua tela, você pode fazer a sua transferência, você pode ter a chave Pix aí, talvez de fazer a sua transferência via Pix agora. Então não perca essa oportunidade. Eu quero orar para que você seja abençoado, para que você possa entregar com alegria ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, e que você possa experimentar da abundância de Deus. Pai, eu abençoo agora cada irmão, cada irmã que está entregando a sua oferta, o seu dízimo, que ele possa experimentar do teu amor, da tua grandeza, que não é por causa da entrega do dízimo da oferta, mas porque aquilo que o Senhor é, o Senhor se manifesta de várias formas. O Senhor recebe cada dízimo, recebe cada oferta como uma adoração, como uma oferta suave a Ti, e que a Tua mão poderosa possa abençoar cada um, cada família, cada casa. Senhor, se há algum necessitado por emprego, que encontre, Senhor, uma porta de emprego aberta, para que também possa testemunhar do Senhor como Rei, como Senhor naquele trabalho e possa prosperar na sua vida financeira. Pai, eu abençoo cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Oferte com alegria ao Senhor. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus por estarmos mais uma vez reunidos para recebermos aquilo que está no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de convidar você que está nos acompanhando a orarmos. Vamos preparar o nosso coração, o nosso espírito, para que a palavra de Deus abençoe a nossa vida e a nossa família. Amém? Então vamos orar juntos e pedir graça a Deus em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo grande privilégio de recebermos a Tua palavra, de sentirmos a Tua presença através do Espírito Santo de Deus. Nós queremos, ó Senhor, consagrar a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo que envolve a nossa vida, nós consagramos a Ti. Somos gratos por tudo que temos vivido e reconhecemos a Tua mão, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, continua ministrando aos nossos corações, continua abrindo os nossos olhos, continua conduzindo a nossa vida, para que possamos cumprir o Teu propósito, ó Senhor. O que nós queremos é agradar o Teu coração, o que nós queremos é Te servir, o que nós queremos é viver a Tua palavra todos os nossos dias, e precisamos do Senhor para todas as coisas. Somos dependentes do Senhor. Senhor, eu oro neste momento para que o Senhor abençoe de uma forma abundante a cada vida, a cada família que está nos acompanhando neste momento. Que o Senhor continue derramando graça, que o Senhor continue provendo todas as necessidades, que o Senhor continue guardando a saúde dos irmãos e suas famílias, porque sabemos que os nossos dias são maus e somente o Senhor é a nossa proteção. Somente o Senhor pode guardar a nossa vida e a nossa saúde. Portanto, nós queremos, ó Pai, nos render a Ti e receber a Tua palavra para que possamos ser tocados, transformados e fortalecidos através da Tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus, irmãos. O que eu quero compartilhar com os irmãos é como devemos viver os nossos dias. Diante de tantos acontecimentos, coisas que estão surgindo nesses dias, principalmente nesse ano de 2020, nós precisamos prestar bastante atenção de como nós iremos viver os nossos dias. O que nós estamos discernindo desses dias? O que nós estamos compreendendo desses dias? O que nós estamos enxergando? E qual tem sido a prioridade da nossa vida? Isso é algo extremamente importante que nós devemos meditar e prestarmos bastante atenção. São tantas perguntas, mas eu creio que o mais importante para nós é olharmos para Deus. É colocar todo o nosso foco no Senhor, em sua palavra. É buscarmos a presença de Deus. É nos rendermos a Deus. Colocar todo o nosso coração nas mãos do Senhor e as nossas vidas também. Porque somente assim nós iremos prevalecer diante de todas essas dificuldades. Então devemos concentrar todo o nosso ser no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Porém, isso não vai acontecer se nós não nos prepararmos para isso. Ou seja, em outras palavras, existe a nossa parte, tem a nossa responsabilidade dentro desse processo. Então a Bíblia fala e nos garante que Deus já preparou todas as coisas. E nós cremos nisso, porque Deus é bom e Ele é fiel. Mas, para que possamos nos encontrar com aquilo que Deus tem preparado, para que possamos viver com aquilo que Deus tem preparado para nós, nós devemos prestar bastante atenção e viver a sua palavra. E também nos prepararmos para que isso aconteça. Nós pertencemos ao Senhor, somos de Deus. O Senhor nos resgatou. O Senhor pagou um alto preço pela nossa vida. E temos que reconhecer e agradecer todos os dias. Mas nós, que somos propriedade de Deus, somos a sua igreja, e a igreja de Cristo é a noiva de Cristo. E quando se trata de noiva, noivado, nós sabemos que o noivado é a preparação para viver o grande dia, o dia do casamento. E como somos a sua noiva, nós devemos nos preparar para esse dia, que é o dia mais importante das nossas vidas. Enquanto esse dia não chega, vamos fazer uma comparação, uma analogia de uma noiva, né? Que somos a noiva de Cristo. Mas vamos olhar para uma noiva. Quando se faz o compromisso do noivado, quando esse compromisso é firmado diante de Deus, diante das testemunhas, como a noiva vive, o que passa no coração da noiva, o que o coração dela fica cheio, os pensamentos dela. Ou seja, a noiva não pensa em outra coisa a não ser se preparar para o seu noivo, se preparar para esse grande dia. Então a mente dela fica ocupada disso, a preocupação dela está somente nisso, ou seja, no grande dia. Esse dia tem que ser um dia perfeito, nada pode acontecer de errado, porque é um dia muito importante, é um dia muito especial. E assim como uma noiva fica se preparando para o dia do casamento, nós também, como a igreja de Cristo, devemos agir assim, pensar assim e ter as mesmas atitudes e preocupações do que uma noiva. Ou seja, nós devemos nos preparar para o nosso Senhor. Nós devemos nos preparar para o grande dia, porque esse dia é um dia muito especial e muito importante, porque é através desse dia, quando Jesus voltar, nós iremos com Ele viver pela eternidade. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é grandioso. Então, assim como a noiva foca na preparação, nós também devemos nos preparar. Ou seja, como nós devemos viver os nossos dias? Nos
nos preparando para o Senhor. Ou seja, olhando para a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, se enchendo da presença de Deus, se santificando, se purificando, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, ou seja, fazendo aquilo que a palavra nos ordena, do que a palavra nos direciona. Então eu quero compartilhar com os irmãos uma parábola de Jesus que ele nos ensina a como devemos viver os nossos dias. Se você quiser me acompanhar, está em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 nécias, ou em algumas versões, loucas. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Somente até o verso 13. Então, através dessa parábola, Jesus está nos ensinando como as coisas funcionam no seu reino, mas também está nos alertando, está nos avisando da sua volta. Estamos diante de 2 tipos de pessoas, 2 comportamentos, 2 escolhas, 2 caminhos. Estamos diante de coisas extremamente importantes para as nossas vidas. A questão, irmãos, não é saber o dia que o Senhor vai voltar. Mais importante do que isso é nos prepararmos para esse dia. Ou seja, ao invés de ficarmos nos preocupando em que dia isso vai acontecer, a nossa preocupação e a nossa vida deve estar em cumprirmos a vontade de Deus, vivermos a palavra de Deus. Ou seja, a minha preocupação deve estar: será que eu estou me preparando? Será que eu estou preocupado com aquilo que é certo, com aquilo que Deus espera da minha vida? Então eu quero compartilhar. Vamos olhar para os aspectos desses 2 tipos de pessoas, né? As virgens que foram prudentes e as virgens que foram nécias. E eu quero começar falando das virgens que foram prudentes, né? Que é o exemplo que nós devemos seguir, é o exemplo correto para nós. O prudente é uma pessoa que de costume ela costuma se precaver para todas as coisas e tudo aquilo que envolve a sua vida. Ela se prepara de uma forma antecipada. É uma pessoa que ela avalia as possibilidades, pensa muito bem antes de fazer ou se envolver em qualquer questão, ou tomar até mesmo uma decisão. Não age por impulso, ou sem direção. Busca a melhor opção em tudo que faz e se envolve. O prudente se desvia do perigo, pensa antes de falar. A pessoa prudente, ela evita os caminhos errados. Ela discerne, ela enxerga rapidamente, não se envolve com o que desagrada a Deus.
E eu quero citar apenas 3 versos que nos trazem bases do quanto é importante sermos prudentes. Em Provérbios 14:8, a palavra de Deus diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é o engano. Provérbios 22:3, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Mateus 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sem dúvida nenhuma, estamos vivendo um momento em que devemos ser prudentes em todas as situações, em todos os dias das nossas vidas. Tudo que envolve a nossa vida, nós devemos ser prudentes. A prudência nos leva a entender que o único caminho é Jesus, que Ele é a verdade. O prudente sabe qual é o melhor caminho para a sua vida. Ou seja, ele não dá espaço para outras coisas que não pertencem a Deus, ou vêm de Deus, ou procedem de Deus, entrar no seu coração, na sua mente. Ele não dá opção para isso, ele só tem uma única opção, que é o caminho verdadeiro, e esse caminho nós sabemos que é Jesus. O prudente não é insensato, ele vive atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele não é uma pessoa distraída, ele é uma pessoa atenta, principalmente em relação às coisas do reino de Deus. O prudente, quando ele percebe o perigo, ele vai buscar refúgio, mas ele vai buscar refúgio aonde? Em quem? Ele não vai buscar refúgio no seu próprio coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, a sua própria alma. No mundo, ele vai buscar refúgio em Deus em primeiro lugar, em as pessoas que Deus estabeleceu sobre a vida dele, que são pessoas que têm encargo, que são pessoas usadas por Deus. Então ele vai buscar refúgio, ele vai buscar ajuda, ele vai compartilhar para que nada saia do controle de Deus sobre a sua vida. Outro aspecto de uma pessoa prudente é que ela ouve a palavra de Deus, como nós vimos aqui no versículo, e ela a pratica. A palavra, ela não tem efeito se nós não praticarmos, se nós não vivermos. Nós sabemos que só o conhecimento se torna algo morto, não tem vida. E nós precisamos então olhar para isso. Nós devemos ter ações prudentes, sermos prudentes. Ou seja, então ele ouve a palavra e pratica. E cada vez que eu e você realizarmos a palavra de Deus, há um liberar dos céus, há uma ação do poder de Deus e da sua palavra, e aquilo que está na palavra acontece em nossas vidas. Ou seja, nós somos transformados, nós experimentamos o poder de Deus, nós começamos a viver coisas que nós não poderíamos e não teríamos condições de viver. Ou seja, recebemos cura, recebemos um novo coração, uma direção, recebemos uma paz na nossa vida. Mas por quê? Porque nós estamos praticando, nós estamos vivendo a palavra de Deus, aprendemos essa verdade, tomamos posse dessa verdade e colocamos em prática sobre a nossa vida. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus no capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não nos atentarmos para tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Então, Deus deixa muito claro através da sua palavra. Irmãos, nós precisamos prestar mais atenção, ter um maior zelo, cuidado, se interessar mais por aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus, por aquilo que nós estamos nos alimentando através da sua palavra.
para não nos esquecermos. A palavra ela tem que ser inculcada na nossa mente. Nós não podemos vacilar em momento algum, principalmente nesses dias que estamos enfrentando, para que nós não nos desviemos daquilo que o Senhor tem nos dado como direção. A palavra do Senhor, ela nos protege dos enganos, das mentiras. Então nós temos que nos apegar cada vez mais. Então Deus está nos alertando: tomem cuidado, prestem atenção naquilo que vocês estão priorizando, naquilo que vocês estão colocando a energia de vocês, aquilo que tem sido mais importante para vocês. Prestem atenção, valorizem mais a minha palavra, valorizem mais a minha presença, o meu reino. Alinhem a vida de vocês, busquem santidade, busquem as coisas que são do alto. Não se embaraçem com essa vida terrena. Então Deus tem nos alertado. E através dessa parábola, Deus tem falado muito ao meu coração e me chamado muita atenção. Então, eu quero dar o exemplo das outras virgens, né? As outras 5 virgens, que eram nécias ou loucas. Então, uma pessoa que é nécia, é uma pessoa que ela sempre está distraída. É uma pessoa que não dá muita importância para aquilo que é importante, principalmente para as coisas de Deus. O nécio, ele não quer ter trabalho com as coisas. Ele é muito simplista. O nécio, ele não está disposto a pagar o preço. O nécio, ele sempre vai procurar o caminho mais fácil, a opção mais fácil. O nécio, ele não quer abrir mão de coisas, não quer ter mais conhecimento, não quer crescer, não se preocupa em aprender mais, principalmente das coisas do reino de Deus, não cresce em maturidade, não valoriza o que tem valor, não se importa em perder algo importante para a sua vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, avaliar a nossa própria vida, as nossas atitudes. E eu quero citar também alguns versos que diz a respeito de ter uma vida como um nécio. Em Efésios capítulo 5, verso 15, a palavra de Deus ela diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então a palavra de Deus está sendo muito clara aqui conosco. Presta atenção como você está vivendo. Não viva como um nécio. Não seja uma pessoa distraída. Preste atenção, principalmente com as coisas importantes. Ou seja, o que nós temos de mais importante? Nós temos Deus e nós temos a nossa própria vida. Nós temos a nossa casa, a nossa família, as coisas que Deus tem confiado em nossas mãos. Então, presta atenção como você está vivendo. Não andais como nécios, mas como sábios, como pessoas prudentes. Jeremias 4:22, Deus usando a vida do profeta: deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Olha só o que Deus fala através do profeta. O meu povo está louco, está nécio. Eles não estão percebendo, eles não estão discernindo, eles não estão tendo noção do que eles estão fazendo, do que eles estão buscando, com que eles estão envolvendo. Eles já não me conhecem mais, eles não me reconhecem quem eu sou. Já se esqueceram do que eu fiz em suas vidas. Eles não estão prestando atenção qual o caminho que eles estão escolhendo. São verdades importantes para nós nesses dias. São filhos nécios, são pessoas sem juízo, pessoas que constantemente estão fazendo somente o mal, para suas próprias vidas, para outras pessoas também. Ou seja, é um caminho muito perigoso, onde estão e serão destruídos. Salmo 53, disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Olha o ponto onde a pessoa chega, onde ela escolhe o caminho errado, quando ela está nesse caminho de distração, de ser nécio, de ser louco.
ela declara que não há Deus, não existe Deus. Ou seja, a incredulidade já tomou o coração da pessoa, já tomou a mente da pessoa. Ou seja, a pessoa não acredita mais em Deus. É o fim da vida. Não acreditar mais em Deus. Ela está tomada de tanto engano e tantas mentiras em seu coração, ou também dureza do coração, e as mentiras vão prevalecendo dentro dela, vão crescendo e tomando força e conduzindo a sua vida. Olha como é importante a gente avaliar, irmãos, a nossa vida, os nossos dias, o que nós realmente estamos valorizando, o que realmente é importante para nós, o que nós estamos priorizando. Então Jesus fala na parábola, como nós lemos no início, né? Vamos voltar para o nosso texto principal, sobre o seu reino e a sua volta também. Então ele diz que as 10 virgens pegaram lâmpadas para aguardar o seu noivo, para ir de encontro ao seu noivo. E essa é uma das coisas mais importantes que todas elas fizeram. Em Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então todas essas 10 virgens pegaram a palavra de Deus, que é a lâmpada, aquilo que vai conduzir a vida. Uma das coisas mais importantes é tomarmos a palavra de Deus, é vivermos a palavra de Deus, que vai iluminar os nossos caminhos, vai abrir os nossos olhos, onde nós vamos enxergar o caminho correto, onde nós não vamos ser enganados. Então elas pegaram as lâmpadas, pegaram a palavra de Deus e começaram a ter as suas vidas iluminadas, ou seja, qualquer perigo que surgisse, elas iriam ver por causa da palavra que estava sobre a vida delas. Porém, a Bíblia fala, e essa parábola fala, que as nécias, 5 dessas virgens que eram nécias, levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Ou seja, elas levaram a palavra, que é extremamente importante e fundamental, mas deixaram de lado outra coisa que era muito importante, necessária e fundamental. Ou seja, elas foram negligentes. Elas pensaram: olha, nós estamos com as nossas lâmpadas acesas e cremos que será o suficiente. Ou seja, é uma pessoa que não se preocupou no que poderia acontecer. Se o noivo demorasse, se ele viesse rápido, tudo bem, mas e se não viesse rápido? Como aconteceu aqui na parábola. Ou seja, uma mentalidade de uma pessoa que ela vive de qualquer maneira, trata as coisas importantes de qualquer maneira, negligenciando coisas que são preciosas. E por se tratar de Deus e das coisas do reino de Deus, nós jamais devemos pensar assim, nós jamais devemos agir assim e muito menos viver dessa forma. Principalmente com as coisas do Senhor, principalmente com as coisas do reino de Deus. Ou seja, Deus, ele se agrada das coisas com ordem, com decência, as coisas com reverência, com respeito. Ele se agrada quando nós reconhecemos, quando nós valorizamos, quando nós somos gratos, principalmente com as coisas que ele nos dá. Então elas não sabiam a hora que o noivo iria aparecer, né? E tiveram essa atitude negligente. Então eu vejo isso como algo que deve gerar muito temor em nossos corações. Eu estou levando a lâmpada, que é a palavra de Deus, né? E levar a lâmpada é meditar na palavra, se alimentar através da palavra de Deus. Mas será que não está faltando alguma coisa? Assim como essas virgens nécias, elas levaram a lâmpada, elas estavam munidas da palavra de Deus, mas faltava algo fundamental e necessário também, que deveria ir junto com a palavra de Deus, junto com a lâmpada, e trazendo para a nossa vida, para os nossos dias, para a prática. Às vezes nós buscamos a palavra de Deus, mas será que não está faltando algo? Eu medito na palavra de Deus, mas será que eu estou praticando? Não adianta termos só o conhecimento. A palavra, ela tem que andar junta com o quê? Com o azeite, com o Espírito, com a vida.
Então será que não está faltando algo na minha vida? Eu busco a palavra, eu medito na palavra, mas será que eu estou praticando? Eu tenho a palavra em meu coração, mas será que não está faltando algo? Será que eu confio nessa palavra que eu tenho no meu coração? Será que eu acredito na palavra que eu tenho no meu coração? O quanto realmente eu confio nessa palavra? O quanto realmente eu acredito nessa palavra? Será que não está faltando um pouquinho de confiança? De crença, de fé? Eu conheço a palavra, eu declaro que amo a palavra de Deus, mas será que eu permito que essa palavra governe a minha vida? Eu me submeto a essa palavra, eu obedeço essa palavra? E às vezes nós não sabemos porque nós não rompemos algumas áreas das nossas vidas. Poxa, mas eu estou na célula, eu estou no culto, eu leio a Bíblia diariamente, eu medito na palavra, mas será que não está faltando alguma coisa? É isso que a gente tem que prestar atenção. É nesses momentos que nós temos que ser prudentes e não nécios. Não podemos ser crentes distraídos. Pessoas que estão vendo o tempo passar e não estão tomando as suas atitudes como deveriam tomar as suas atitudes. As nécias levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite. E será que não está faltando algo na nossa vida? No entanto, qual foi a atitude das prudentes? Elas levaram as suas lâmpadas e vasilhas juntamente com azeites. As virgens prudentes não foram inconsequentes, pelo contrário, elas se prepararam para isso, ou seja, elas estavam com a lâmpada, mas também levaram vasilhas com azeites. Por quê? Elas sabiam que isso era muito importante e nada poderia falhar. Nada poderia dar de errado nesse dia. Elas pensaram, nós iremos nos encontrar com alguém muito especial e nada pode dar errado. Devemos nos preparar para esse grande momento das nossas vidas. Não podemos nos apresentar ao nosso noivo de qualquer maneira. Isso tem que ser o estilo da nossa vida. Isso tem que acontecer diariamente. Ou seja, o que existia no coração delas? A preparação para o grande dia. Ou seja, estamos sonhando com esse dia. Esse dia será o dia mais feliz das nossas vidas. É um dia especial. É um dia que vai marcar as nossas vidas pela eternidade. E nós não podemos perder esse brilho, essa expectativa, essa alegria. Do que? De se encontrarmos com o Senhor, de ouvirmos a sua voz, de se alimentarmos com a sua palavra, de ser cheios da sua presença. Isso não tem que ser só no domingo, no culto, ou na célula. Isso nós devemos buscar constantemente, irmãos, diariamente. Ou seja, precisamos ser prudentes. E a Bíblia fala que o noivo tardou a chegar, e elas adormeceram. Outro ponto muito importante: levou um tempo para o noivo chegar. Isso aponta para os nossos dias. Ou seja, não adormeça na presença de Deus. Não adormeça para as coisas do Senhor. Não fique distraído enquanto o Senhor não chegar. Não baixe a guarda, fique atento, fique firme, fique de olhos bem abertos, desperte para aquilo que Deus tem para a sua vida, desperte para as coisas do Senhor, desperte para o Senhor. Isso é muito importante. Em Mateus capítulo 24 diz assim: portanto vigiem, preste atenção, fiquem alertas, fiquem espertos, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ou seja, a palavra já está nos alertando. Nós precisamos nos preparar, nós temos que ficar espertos, atentos, porque nós não sabemos que dia vai ser, que hora vai ser, em que instante vai ser, em que momento vai ser. Ou seja, o que é importante para nós é nos prepararmos todos os dias,
E como nós estamos vivendo os nossos dias, e o que nós queremos priorizar. Então, à meia-noite houve um grito, aí vem o noivo. A meia-noite significa o quê? É o final de um dia, ou seja, o tempo está acabando, está chegando o fim. Já a meia-noite é o final de um dia. Ou seja, olha o que a Bíblia nos fala em Isaías 55, 6, 7. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus. Ou seja, significa que, por não sabermos quando isso vai acontecer, nós devemos prestar atenção e nos prepararmos para esse dia. E vai chegar o momento que muitos vão querer se preparar, muitos vão querer buscar, muitos vão querer a presença de Deus, muitos vão buscar a salvação e não vão encontrar. Busque enquanto ainda se pode. Um privilégio. A liberdade que nós temos depende de nós. Não esfrie na presença do Senhor. Não deixe a palavra de Deus de lado. Busque a presença do Senhor. Seja cheio da vida de Deus. Seja cheio da palavra de Deus. Seja cheio das coisas que o Senhor tem ainda para derramar sobre a tua vida. Então, à meia-noite, já estava acabando o tempo, eis o grito, vem o noivo. E aí o que aconteceu? Então as virgens, as prudentes preparadas, pegaram as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando. O que as prudentes falaram? Não, nós não podemos dar o nosso azeite para vocês, porque vai faltar para vocês e vai faltar para nós também. Esse é um outro ponto que devemos ficar bastante atentos, ou seja, a lâmpada aponta para a palavra de Deus, nós devemos nos alimentar dessa palavra todos os nossos dias, devemos nos revestir da palavra de Deus, ou seja, e o azeite aponta para a glória de Deus, para a unção, para a presença do Espírito Santo, para o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não podemos nos afastar da palavra e não podemos ficar distante da presença de Deus. Quanto mais da palavra, quanto mais do Espírito Santo, quanto mais da presença de Deus, mais seremos renovados, fortalecidos, mais iremos avançar no propósito, mais iremos prevalecer sobre os dias maus. Mas para isso, irmãos, precisamos da palavra de Deus, precisamos da presença de Deus. Cresça em conhecimento da palavra. Pratique a palavra todos os dias da sua vida. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Ou seja, nós não sabemos qual o dia, qual a hora. Isso significa que devemos ser livres diante de Deus, livres diante das pessoas. Se você precisa perdoar alguém, perdoe agora. Se você precisa pedir perdão, peça agora. Se você precisa vir para a presença do Senhor, se você precisa entregar sua vida para o Senhor, entregue agora, se converta agora, se renda agora. Se você precisa de restituição, busque agora, não espere, não deixe para depois. Aquilo que você receber como verdade da palavra de Deus, aquilo que o Senhor derramar sobre a tua vida, viva agora, pratique, ponha em prática agora, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Alinhe a sua vida conforme os princípios de Deus, conforme a palavra de Deus. Ou seja, a palavra e a presença de Deus não podem faltar nas nossas vidas, não podem faltar em nossas casas. Busque isso, clame por isso, seja apaixonado por isso, porque somente o Senhor é que nos sustenta, somente o Senhor é que nos guarda, somente o Senhor é que é a fonte de todas as coisas e supre tudo o que nós precisamos para ter uma vida conforme a vontade dEle. Que a sua vida, que a sua casa seja cheia da glória de Deus, da palavra de Deus. Mas não se esqueça, tem a nossa parte. Temos responsabilidade nesse processo. A medida é nós que estabelecemos. Quanto mais você buscar a Deus, mais Ele vai derramar sobre a tua vida. Quanto mais você se render a Deus, quanto mais você diminuir, Deus vai crescer sobre a tua vida.
e você vai experimentar coisas sobrenaturais. Mas o melhor de tudo isso é salvação. O melhor de tudo isso é viver na presença de Deus. O melhor de tudo isso é estar sendo conduzido, sendo governado pelo Senhor. Busque isso. O azeite mantém a luz acesa, mantém a chama acesa, mantém a vida de Deus em nós, o poder de Deus em nós, mantém a palavra viva dentro do seu espírito, dentro do seu coração. O Espírito é aquele que nos ensina todas as coisas, que nos convence do pecado, é aquele que nos guarda, é aquele que nos ensina a orar, é aquele que nos encoraja, é aquele que nos dá vida. Então busque isso, não abra mão disso, não trate isso de qualquer jeito. Valorize cada vez mais isso. E esse tempo de espera pela chegada do noivo fala do período dos nossos dias que nós estamos vivendo. Como você tem se preparado? Com o que você tem se preocupado? O que você tem priorizado? As prudentes responderam para as nécias: não iremos dar o nosso azeite para vocês, vão comprar. Ou seja, as prudentes estavam falando: nós pagamos um preço para ter essa lâmpada, para ter a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Nós pagamos um preço para ter o azeite, para trazer, para carregar o azeite. Ou seja, em outras palavras, elas estavam dizendo assim: nós abrimos mão de muitas coisas, abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vontades, para viver este dia, este momento. Renunciamos muitas coisas, nos quebrantamos, nos arrependemos, pedimos perdão, se humilhamos, praticamos a palavra de Deus, confiamos nessa palavra, perseveramos nessa palavra, dependemos dessa palavra, somos alimentados por essa palavra, somos lavados por essa palavra, libertos pela palavra, curados pela palavra e pelo poder de Deus. Então nós não podemos dar isso para vocês. Vocês vão e vão comprar, corram logo. Então as nécias saíram desesperadas atrás do azeite, saíram desesperadas. E nesse momento que elas foram comprar o azeite, o noivo chegou neste momento. E o noivo então pegou aquelas virgens prudentes, aquelas que se prepararam para esse dia, e entrou com elas, e a porta se fechou. Mesmo com a porta fechada, daqui a pouco chegam as nécias, batendo na porta e clamando, gritando: Senhor, Senhor, Senhor. E qual foi a resposta do Senhor? Qual foi a resposta do noivo? Em verdade vos digo que não as conheço. E a porta se fechou. Elas tiveram oportunidade, mas foram negligentes. Não se importaram, não valorizaram. Verso 13 do capítulo 25: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois. Vigiai, pois. Prestem atenção. Olhem para mim. O Senhor está nos dizendo: incline o coração de vocês para mim. Eu tenho algo precioso para vocês. Eu guardo vocês, eu protejo vocês. Tudo que vocês precisam está em mim. Vigiai, pois. Irmãos, nós precisamos nos preparar todos os dias para a volta do Senhor. Precisamos nos preparar em Deus para que possamos enfrentar esses dias maus. Precisamos nos preparar para não sermos enganados. Tantas coisas têm acontecido, tantas coisas têm se levantado contra a igreja, contra a palavra de Deus. E nós precisamos permanecer firmes nas boas novas do Evangelho, no Senhor. Precisamos ser conduzidos, ouvir a voz, sermos guiados pelo Senhor. Quando a palavra diz vigiai, nós precisamos estar atentos o tempo todo. Ou seja, então nesse momento eu gostaria de convidar você
a orar a Deus, a abrir o teu coração e avaliar a sua vida, avaliar as suas atitudes, avaliar e pedir para que Deus te mostre, te revele, Senhor, o que realmente eu tenho dado importância, o que realmente eu tenho priorizado na minha vida. Vamos pedir para que o Senhor revele e nos mostre se estamos distraídos em relação a Ele, a sua presença, se estamos distante dEle, se estamos indiferentes, se estamos apáticos, se estamos mais preocupados com a nossa vida do que com a vida eterna, se estamos mais preocupados com as coisas que estão ao redor da nossa vida, por aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar pedindo para que o Senhor mostre os enganos que possam existir em nossos corações, pedir para que Ele abra os nossos olhos, para que percebamos que se estamos preparados ou não, se estamos no caminho certo ou não. Vamos pedir para que Deus, para o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, nos ensinar a viver um dia de cada vez. Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a nos render, a nos quebrantar, para que Ele conduza todos os nossos passos, todos os nossos dias. Consagre a sua vida, consagre o seu casamento, consagre a sua família a Deus. Nós fomos criados para vivermos para Ele e não podemos sair desse caminho, não devemos abrir mão disso. Então eu quero neste momento orar juntamente com você. Abra o teu coração diante de Deus, mas viva para a glória de Deus todos os seus dias. Seja uma pessoa prudente, não nécio, não distraído. Se apegue à palavra de Deus, medite na palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. Muito obrigado pela tua palavra, pela tua graça. Senhor, eu oro neste momento para que essa palavra ela possa produzir vida na vida dos meus irmãos, em suas casas, em suas famílias. Senhor, jamais nós queremos ser nécios, pessoas distraídas, pessoas que não valorizam, pessoas que negligenciam as coisas do teu reino. Senhor, nós queremos cada dia mais valorizar o Senhor, reconhecer o Senhor, viver a tua verdade, viver nos teus caminhos. Nós queremos, Senhor, entregar tudo o que temos e que somos nas suas mãos. Pertencemos assim a ti, Senhor. O Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor tem transformado a nossa vida, o Senhor tem guardado a nossa vida. Por isso, Senhor, a cada dia nós queremos ter mais alegria de estarmos na sua presença, de sermos igreja, de sermos a sua noiva. Senhor, nós queremos pensar no Senhor todos os dias, queremos viver as tuas verdades todos os dias, queremos ter expectativa do grande dia, da eternidade, Senhor, que vamos estar face a face. Queremos, Senhor, viver os teus princípios, queremos, Senhor, a tua verdade em nosso coração, na nossa mente, ó Pai, no nosso espírito. Sabemos que nos nossos dias têm sido dias difíceis, momentos difíceis, mas sabemos também que o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor nos conduz. Por isso, Pai, nós queremos a cada dia mais sermos apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela tua palavra. Nos apresentamos diante de ti, Senhor, para fazer a tua vontade e não a nossa. Senhor, toca na vida dos meus irmãos, toca na vida da igreja, Senhor, desperta a igreja. Nós queremos ser cheios do teu Espírito, cheios do teu poder, cheios da tua unção. Queremos ter o conhecimento, a palavra e o Espírito vivendo juntos aqui dentro de nós, para que possamos levar o teu evangelho, para que possamos ser um bom testemunho aqui na terra, para que possamos, Senhor, nos quebrantar, para que possamos, Senhor, diminuir e o Senhor cresça em nós. Por isso, toma o teu lugar sobre a nossa vida, realiza o teu querer, a tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro pela sua vida, eu oro pela sua casa, pela sua família. Quero declarar que você será um homem ainda mais apaixonado pelo Senhor, pelo evangelho, pela palavra, cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da unção. E quanto mais você pedir, mais o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Que a tua casa seja cheia da glória de Deus, um ambiente de paz, de alegria,
cheia de poder, quando as pessoas entrarem na sua casa, quando as pessoas estiverem conversando com você, vão sentir a presença de Deus, vão querer estar próximo, vão ser atraídos por aquilo que você carrega do Senhor na sua vida e na sua casa. Que você cresça no seu ministério, que você possa tocar a vida de muitas pessoas, porque o Senhor te chamou para isso e vai usar a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que Ele tem colocado diante de você para glorificar o nome dEle. Assim eu oro, agradeço e abençoo a tua vida e a tua família. Seja cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando. Glória a Deus, queridos. Você acabou de ouvir uma palavra abençoada. É a palavra que nos transforma, é a palavra que nos limpa. Medite nessa palavra. Ouça mais uma vez, anote aquilo que o Espírito chamou a tua atenção. Passe um tempo meditando. Quando nós meditamos na palavra, nós vamos mastigando, ruminando, e ela vai produzindo transformação em nossa vida, e ela vai tomando forma em nós. Que você possa passar essa semana ruminando ela, e ela vai se formando e forjando em você. Amém? Compartilhe isso com seus familiares, compartilhe essa palavra com aquelas pessoas que vão ser abençoadas, edificadas, e que você possa também, através dessa palavra, ser um abençoador para muitas pessoas. Envie para os seus familiares, curta a página, se inscreva se você ainda não se inscreveu, se ainda não se inscreveu no canal, e que você possa se tornar essa palavra. Esse é o desejo do meu coração. Uma semana poderosa. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fique na paz. Seu amor.